Olá, queridos, graça e paz. Vamos ter um momento aqui de meditação na palavra do Senhor. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, que diz assim: Por isso não tema, eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei e eu o ajudarei. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. Sabe, todos nós, em algum momento, em específico, depois da pandemia, passamos por alguns momentos de instabilidade emocional. Talvez ainda hoje você viva reflexos desses momentos difíceis que você passou. O convite do Senhor, através do profeta Isaías, é que a gente retome a confiança no Senhor. Olha o que o texto diz: por isso não tema, eu estou com você. É uma afirmação do Senhor dizendo que você que talvez esteja assistindo, esteja se sentindo a pessoa mais sozinha do mundo. Mas o próprio Deus está dizendo: não temas, eu estou com você. O texto continua dizendo: não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Sabe, talvez em algum momento da sua vida, da sua trajetória, você esqueça quem é o Senhor para você. E o próprio Deus está dizendo: eu sou o seu Deus. O texto continua dizendo: eu fortalecerei você, eu te ajudarei, eu segurarei com a destra da minha justiça. Talvez você está assistindo isso aqui e se sentindo a pessoa mais desencorajada do mundo. Talvez você está assistindo isso aqui e pensando que para você não tem mais esperança ou expectativa nenhuma na sua vida. Eu quero lhe dizer que é o Senhor que dá força ao cansado. É o Senhor que sustém aquele que já não tem mais vigor. O convite que eu e você precisamos fazer para o Senhor essa tarde, esse dia, esse momento em que você estiver assistindo esse vídeo é: Senhor, por favor, entra na minha história, entra na minha vida. Eu estou fraco, eu não tenho mais forças. Talvez você está trancado dentro de um quarto, talvez você está vivendo um momento crítico de depressão. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: toda força que você precisa, ela não virá de outro lugar, a não ser da força que o próprio Deus vai colocar dentro de você. Você não está só, o Senhor ama você, Ele quer fazer de você um testemunho poderoso para esse tempo. Convide o Senhor para fazer parte da sua vida, convide o Senhor para entrar na sua história, convide o Senhor para ser o seu Deus. Ele tem um amor incondicional sobre a sua vida. Não importa como você está, não importa a sua situação hoje. O que vai importar é o que vai acontecer a partir do momento que Ele entrar na tua história, que Ele entrar na tua trajetória. Eu te garanto, querido, tudo vai se fazer novo. Confie em Deus, creia em Deus e o busque de todo o coração. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, graça e paz. Tem gente que precisa de ajuda e tem gente que decide ser a ajuda. Todos os dias, histórias silenciosas pedem por cuidado. Famílias que enfrentam dificuldades, crianças que precisam de atenção, vidas que esperam por uma oportunidade de realizar os seus sonhos. É por isso que existe a Fundação Afif Arão. Um trabalho feito com amor, dedicação e um propósito muito claro: levar dignidade a quem mais precisa. Porque cada gesto importa, cada ajuda transforma e, pouco a pouco, sonhos vão sendo realizados, enquanto novas sementes são plantadas nessa geração. Através de ações sociais, apoio a famílias e projetos que transformam realidades, a Fundação tem sido um instrumento de mudança. Mas para continuar alcançando mais vidas, é preciso ir além. E é aqui que você entra. Acesse o site da Fundação, conheça de perto esse trabalho e descubra como você pode contribuir.
porque quando cada um faz a sua parte, o impacto se multiplica. Fundação Afif Arão, realizando sonhos e plantando sementes nessa geração. A Rede de Criança tem esse propósito maior de ensinar nossas crianças da Igreja Renovada, aprender o caminho do Senhor, aprender a palavra do Senhor e a importância desse momento de aprendizado da palavra. Nós aqui louvamos, adoramos, falamos da palavra com eles e eles levam sempre uma missão para executar em casa, algo de Deus para a vida deles e da família deles. Eu gosto muito da Rede de Criança, porque aqui tem o momento da palavra que a gente aprende mais de Deus, também tem o momento do louvor, muito divertido, e também faço amigos aqui, é bem legal. Eu gosto de vir na Rede de Criança porque eu tô com meus amigos, eu tô falando de Jesus, tô falando da palavra dele, e também quando eu tô aqui eu me sinto mais alegre porque eu estou falando sobre ele. Eu quero fazer um convite para você, papai, mamãe, que traga seus filhos para esse momento de comunhão, todas juntas, orando, adorando ao nosso Deus. Um dia, meu irmão ligou e disse: ouvi dizer que você abandonou sua religião e se tornou cristã. Se estiver impressionando você, eu irei te salvar. Mas se você realmente abandonou a sua religião, eu estou disposto a matar você. Não importa se eu for condenado à prisão perpétua. Ariana nasceu para ser uma mulher discreta e submissa em um lar muçulmano no Afeganistão. Na minha vizinhança, os homens agiam como ditadores e as mulheres tinham que obedecer completamente a eles. Naquela época, meninas não tinham nenhuma liberdade. Eu sofri muito por causa disso. Mas sempre tive esperança de sair da minha aldeia e ir para um outro lugar. Após se casar, Ariana descobriu que sua nova família era formada por cristãos secretos. Eles abriram seus olhos para as injustiças cometidas contra mulheres afegãs. Eu me dei conta de que as mulheres eram estupradas, espancadas e humilhadas quando se convertiam.
E presenciei essa violência no meu vilarejo. Aqueles que sequer falassem com cristãos eram assassinados. Um açougueiro, ao vender carne para um cristão, foi morto. Com a fé descoberta, sua família foi atacada e precisou fugir para sobreviver. Quando ainda estávamos no Afeganistão, meu cunhado foi assassinado só porque ele era cristão. Ele foi morto de uma forma terrível. Uma granada foi lançada em nossa casa às 2 da manhã, enquanto nós dormíamos. Hoje, mesmo longe de toda a violência, a família vive em constante medo. Nós ficamos sabendo que muitos afegãos foram deportados de volta para o país. Temos medo porque todos sabem que nós nos tornamos cristãos. Temos medo pelos nossos filhos porque eles são a próxima geração de cristãos. Se formos encontrados aqui, vão nos matar porque somos afegãos e acreditam que abandonamos e traímos nossa fé. Por eles acreditarem dessa forma, eles vão matar a todos. Não vão poupar nem as crianças. Apesar das ameaças, Ariana se apegou a Jesus e está firme na fé. Seu objetivo é levar o amor de Deus às mulheres que vivem aterrorizadas. Durante as visitas, oramos e lemos a palavra de Deus, mesmo que algumas mulheres sejam muçulmanas. Elas parecem encontrar conforto e paz. Nós nos encontramos com mulheres para compartilhar as boas novas e para orarmos juntas. Somos recebidas com gratidão e sempre dizem: quando vocês vêm até nós, sentimos paz. Eu sei que não sou eu não sou ninguém. Elas sentem a presença de Deus, é Ele quem nos envia. Com seu apoio, cristãs afegãs refugiadas recebem suprimentos e podem continuar compartilhando o amor de Jesus. Então, nesse período, eu fiquei usando fralda. Eu não tomava banho, a não ser que a pessoa me desse um banho, porque eu não tomava. Uma pessoa adulta que se movimentava como eu e ficar pela mão dos outros não é bom. Eu sou um milagre de Deus, eu estou aqui para dizer para vocês que eu sou um milagre de Deus. Meu nome é Raimunda Sebastiana Santos de Souza, tenho 67 anos. Quando eu adoeci, que eu nem sabia mesmo o que era, eu ia andando assim, eu caía do nada. Não sentia dor de cabeça não, eu caía. Aí eu comecei a perder os contatos, né? Assim, meu corpo, eu não sabia o que era, e nem ninguém lá de casa. Estive internada na UPA, né? Aí o médico dizia que eu estava com pneumonia, né? Aí então eles começaram, né? Achando que eu estava com problema na coluna. Depois, no meu pulmão, eu não tinha memória, não me movimentava. Graças a Deus, que Deus foi tão maravilhoso que usou o médico, Dr. Henrique. Aí constatou que eu estava com 3 cistos na minha cabeça. Eu caía porque um estava impedindo o líquido passar para o meu corpo. Então, onde eu chegava, eu era muito bem recebida pelas enfermeiras, pelos médicos, todo mundo me recebia muito bem. Aí foi na época que a minha família, o doutor sabia que ele ia fazer essa cirurgia, mas não ia garantir nada, que eu ia voltar no meu normal, que eu ia voltar andando, né? Aí, mas eu pensava que essa cirurgia era uma coisa simples. Fui para a UTI da fundação, ele me operou, né, o médico. Aí ele pediu 3 dias de UTI. Mas, em compensação, eu me movia assim, mas eu não tinha contato. E nem também eu lembrava de quem ia lá em casa me visitar. Eu não tinha memória.
Então foi aquela coisa, eu tive muito apoio da minha família, meus amigos, dos irmãos da igreja, da nossa igreja aqui, a nossa apóstola, todo mundo orando por mim, e o pessoal do meu bairro também, as outras igrejas da Assembleia, da Igreja Católica, eu tinha aquela preocupação comigo, mas eu nem pensava que todo mundo gostava de mim, o quanto que gostava, né? Só que quando eu estava internada, eu vim assim na minha memória, que eu estava ali porque era permissão de Deus. Porque se Deus não permitisse, eu não estava ali. Mas para mim foi assim uma área muito difícil, muito, muito, muito. Porque eu sou de me acordar cedo e movimentar. E eu não me movimentava, eu não andava como daqui ali. Eu caía de qualquer jeito. Quando eu fui me operar, ele foi muito abençoado, o médico. Mas foi Deus que estava no controle. Porque se Deus não estivesse no controle, não tinha sido tão fácil para mim, porque a minha recuperação só deu mesmo. Quando eu tive o retorno com ele até se admirou. Então, a psicóloga era 6 meses, aí eu tive só 4 meses. Ela também ficou muito animada por causa da minha recuperação. Aí foi para fisioterapia também. Então, na minha vida, para quem me acompanhou, para quem sabe, eu sou um grande milagre de Deus. Deus colocou as mãos na minha vida. Então eu reconheço que Deus é Deus, né? O Senhor me tirou do leito de doença mesmo, porque pelos olhos humanos eu não ia andar mais não. Quando eu cheguei em casa, foi aquela alegria, mas para mim foi o tempo que eu mais chorei, porque eu ficava olhando e meu Deus, como é que pode? Mas tudo acontece, ninguém nunca sabe, né, o que vai acontecer, mas eu agradeço a Deus todo santo dia, pela minha cura, pelo meu milagre. Cada hora que eu me acordo agradecendo a Deus. Durmo bem, graças a Deus. Como bem, graças a Deus. Faço minhas coisas, eu louvo a Deus por isso. Agradeço muito a Deus todo dia, todo dia. Nós temos mais que agradecer ao nosso Deus, cada minuto da nossa vida, porque a nossa vida é uma vela acesa. Apagou, soprou, apagou, né? Então nós temos, irmão, que se entregar diante de Deus. Voltei a liderar de novo. Aí tá na benção, graças a Deus. Estou convidando, as meninas vão. Eu só estou louvando a Deus todo santo dia, porque sem Ele nós não vamos a lugar nenhum. Eu não tenho o que reclamar, que os irmãos oraram muito por mim, daqui da nossa igreja, de todas as... Quem me conheceu se preocupou de orar. Eu agradeço a Deus todo dia, todo dia, todo dia. Porque foram os anjos que Deus colocou na minha vida. Depois de um tempo de reforma, finalmente voltamos aqui para atender mais uma comunidade com a palavra de Deus. Como é bom poder expandir e alargar as tendas para atender uma demanda que precisa tanto do Senhor Jesus. É um povo abençoado, carente, mas também muito alegre, muito destemido. E nós viemos aqui hoje para reinaugurar a base da Cidade do Povo. Venha conhecê-la. Quero dizer que eu estou muito feliz de a nossa base CDP ter retornado. Eu congrego aqui nessa base linda, maravilhosa, e eu creio que é uma bênção aqui na Cidade do Povo. Ela só veio para abençoar as nossas vidas e para ser muito mais acessível para as pessoas que não podem ir até a nossa sede. Então essa base eu quero dizer que é uma bênção aqui na Cidade do Povo e ela vai alcançar muitas vidas para Jesus. Eu estou muito, muito feliz por fazer parte dessa base linda.
hoje nós estamos em festa. Graças a Deus, hoje nós estamos fazendo a inauguração da nossa base aqui na Cidade do Povo. Eu sou um dos moradores aqui, desde sempre aqui. E hoje nós temos a alegria de estar reinaugurando a nossa base aqui. É algo de muita importância para nós. Deus nos ama, trouxe essa base para cá. E hoje nós temos uma casa do nosso Pai aqui, onde a gente pode se reunir para adorar a Deus, buscar esse Deus maravilhoso. Estamos extremamente gratos por essa reinauguração aqui dessa base. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Apóstolo Deis. Nós amamos vocês de verdade, Pastor Regis. Hoje nós estamos aqui na Cidade do Povo para a reinauguração da nossa base. Ela passou um tempo de reforma, ela está linda, perfeita, bonita. Vocês estão vendo nas imagens que está passando agora, vocês estão vendo a alegria do povo retornando para casa para ouvir a palavra do Senhor. Você que mora aqui na Cidade do Povo, nós fazemos um convite a você. Nós batizamos ela como CPD, Cidade do Povo de Deus. Esse é o povo de Deus que vai receber você com bastante alegria e felicidade no coração. Tá escutando aí o que está acontecendo, ó? Galera reunida para celebrar, comendo um pouquinho. Vem fazer umas visitas a gente na Cidade do Povo. Quadra 24, parte A. Esperamos você que mora na Cidade do Povo e bairros adjacentes aqui de perto. Gente, você que mora aqui na Cidade do Povo, Deus instalou esse projeto aqui para que você estivesse aqui conosco, adorando esse Deus, para quebrar os argumentos de que a igreja é longe, que eu não tenho condições de ir. Hoje Deus instalou uma base aqui, do lado da sua casa, para que você venha se relacionar com esse Deus, conhecer bem esse Deus. Você é o projeto de Deus. Essa base ela foi instalada aqui para alcançar você. Você faz parte de um projeto, você faz parte do projeto de Deus e hoje você tem uma casa para adorar a Deus, cultuar esse Deus. Todos os domingos nós estamos aqui a partir das 18 horas e você vai ser sempre bem-vindo aqui nessa casa. Amamos você que está nos assistindo. Continue na programação do programa Deus Tem o Melhor e que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. A rede de adolescentes para mim é um momento de comunhão que temos com outros adolescentes. É um momento muito especial para a nossa vida porque são palavras direcionadas a nós, palavras de adolescentes direcionadas a nós, que se incluem no nosso cotidiano problemas de adolescentes. E é justamente por isso que todos nós adolescentes nos reunimos aqui para sermos curados, para recebermos a palavra e o poder e principalmente o chamado. A rede adolescente é um lugar muito confortável e acolhedor. Não é tipo apenas uma rede que você chega aqui, ouve, culta e vai embora, não. É um lugar acolhedor pra gente. E eu amo esse local aqui. Eu gosto da rede de adolescentes porque é um lugar onde eu sinto paz, é onde eu posso ter comunhão, onde eu posso esquecer de todos os problemas lá fora e poder me conectar com Cristo. E é um lugar onde eu me sinto pertencente, o meu lugar onde eu posso ser eu mesma.
Wellington Mesquita, eu sou líder da rede adolescente e gostaria de convidar todos vocês para fazer parte dessa linda rede que acontece aqui todos os domingos, às 10 horas da manhã, no Templo Anexo. Chama o seu adolescente, você que é pai, diga para ele vir, porque é um momento onde o seu adolescente será instruído, ensinado, orientado, consolidado pela palavra, a viver os caminhos do Senhor e a viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Então você, adolescente, vem para cá, nós aguardamos todos vocês, domingo às 10 horas da manhã no Templo Anexo. Não deixa de vir, tá bom? Aguardamos vocês. E hoje nós vamos ver o poder do sangue que trouxe libertação. Há um filósofo russo que ele diz que não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas a verdade. E eu olho para a Bíblia e ele fala isso com muita mais propriedade quando ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É tremendo quando você vai avaliar o contexto em que isso aconteceu, porque quando Jesus disse isso, foi uma situação bem diferenciada, quando uma mulher foi trazida à sua presença porque foi pega em adultério, e naquela hora eles queriam apedrejá-la, e queria saber a opinião de Jesus acerca disso. E Jesus disse para ele: olha, conhecereis a verdade e vos libertará. E eles, naquela hora, eles não entenderam e contestaram a versão de Jesus e disse: nós somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como assim sereis livres? E essa é a mesma dúvida, irmãos, das pessoas hoje que não entendem que o pecado, ele aprisiona a mente, que não entende que o pecado, ele aprisiona as emoções, e mais do que isso, o seu corpo está preso, e ele os mantém preso assim também ao pecado, repetindo erros que, mesmo que ele queira, não consegue parar. É uma vida de repetição de erros, um atrás do outro, e essa escravidão, é essa escravidão que Jesus está explicando para eles, quando ele diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, ou é servo do pecado. Por isso que todos nós trazemos dentro de nós um desejo muito profundo de liberdade. Quando temos abaixo de 18 anos, nosso pensamento de adolescente: tomara que eu chegue logo com 18 anos, porque vou estar livre. E pensa que vai ser livre para fazer o que bem entende. E chega a 18 anos, dispara igual uma metralhadora, quando abre os olhos: eu estou velho e estou escravo. Cadê a liberdade que pensava ter e não tem? Por isso que muitos até acham que essa liberdade é como Paulo retrata na sua vida. Por mais que queira ser livre, ele não consegue. Veja aí o que Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículo 19 a 24. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Veja que aqui há um domínio, há uma força do pecado sobre a pessoa. E ele continua: assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem,
o mal está junto a mim, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Olha só essa afirmação de Paulo. O que ele está descrevendo aqui é uma vida derrotada, é uma vida escravizada de quem não consegue viver à luz daquilo que tem. E a luz é conhecimento. Quando conhece a verdade, entra luz nas trevas da nossa ignorância, e essa luz nunca vai ser superada pela sua força de vontade. Não, se eu quiser eu paro de fumar. Por que não para? Porque não tem força, não consegue. Não, se eu quiser eu paro de beber. E por que não para? Não, porque eu não quero. Não, porque não tem força sobre ela, não tem poder sobre ela. Infelizmente, a maioria dos cristãos, eles também se identificam com essa passagem. Aqui tem uma pessoa, Tozer, que ele diz: temos aprendido a conviver com a impiedade e chegamos a enxergá-la como algo natural e normal. Hoje, tudo é normal. É normal pecar, é normal mentir, é normal enganar, é normal roubar, é normal, tudo se tornou normal. Mas Paulo cai na real e diz: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Ele entende que não tem nada normal. O que se tornou normal é porque se tornou um escravo, e agora está debaixo desse jugo e não sabe como sair dele. E por isso ele diz: miserável sou eu, que eu quero sair e não consigo. O bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero eu estou fazendo todo o tempo, repetindo os mesmos padrões errados constantemente. Veja aqui, irmãos, o desespero até desse homem quando ele afirma isso, porque o primeiro passo para a santidade é reconhecer com honestidade, com humildade, que a nossa carne é maligna e sem esperança. A nossa carne só deseja aquilo que é ruim. A nossa carne só deseja contrariar a vontade de Deus o tempo inteiro, trazendo prazer, ilusões, mentiras, para a gente se regozijar como se tivesse tudo de boa, mas no fundo sabe que não está. Veja que é uma opinião que muitas pessoas têm até acerca de si mesmo, porque isso está impedindo a santidade de Deus. Quando eu justifico minhas ações pelo pecado, eu estou justificando por que não sou santa, por que não me separo para Deus, por que não busco a santidade de Deus. Ninguém grita, irmãos, em voz alta para ser liberto, se não viu algo importante: a sua miséria. Enquanto você não enxerga a sua miséria, você não vai gritar por socorro. Está tudo bem, está tudo normal, está tudo certo. Mas quando você enxerga como Paulo: miserável homem que eu sou, quem que vai me tirar dessa vida? Quem vai me resgatar dessa morte cruel que eu me envolvi? Então, como seria possível alcançar essa liberdade que a alma grita? A carne clama pela carnalidade, pelo pecado, mas a alma grita por socorro e libertação. Quem vai resgatar essa alma aflita, que não aguenta mais viver debaixo de um jugo de escravidão pelo pecado? O profeta Isaías, ele declarou no capítulo 61, de 1 a 3, essa profecia extraordinária de que haveria um Messias. E quando esse Messias viesse, ele tinha uma missão extremamente importante. Que missão era essa, irmãos? Essa missão, ela foi cumprida na pessoa de Jesus. E Lucas capítulo 4, verso 18, ele repete a profecia, agora não mais citada pelo profeta, mas a mesma profecia citada por Jesus. E ele entra na sinagoga e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu
para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou a proclamar liberdade aos presos. Quem era o preso? Diga eu. Ele veio para libertar os presos e recuperar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus lê essa palavra, depois ele senta e diz: hoje se cumpriu essa palavra. Eles ficaram fera, como assim? Ele cita esse texto, irmãos, comparando quando Isaías falou sobre isso lá atrás. Isaías estava falando sobre uma profecia sobre Israel, e essa profecia era que o Senhor iria livrá-lo do exílio, tirá-lo do exílio babilônico ali. Era como se eles estivessem vivendo o ano do jubileu, onde tudo seria perdoado, terras seriam devolvidas, a vida ia voltar ao normal, porque as dívidas seriam canceladas e os escravos todos seriam libertos. Tudo que era deles seria devolvido. Só que a libertação do exílio babilônico aconteceu, mas a vida não ficou assim mar de rosas como eles pensavam, porque aquela profecia não era para aquele momento exato, a profecia era para a vinda do Messias. E quando ele veio aqui nesse período, ele então falou com o seu povo, os judeus, ali na sinagoga, e quando ele trouxe essa palavra, ele estava referindo-se a si mesmo, e ele agora estava presente. Ele veio para libertar os cativos, ele veio para dar vista aos cegos, ele veio para curar os doentes, e ele começou a fazer isso tudo, tanto que ele disse: hoje se cumpriu essa escritura. E eles ficaram muito malas, sem entender muito bem como assim. Como se cumpriu isso? Porque a profecia que ele liberou ali, irmãos, ocorreu para um povo que ainda não podia compreender. Jesus foi muito incompreendido em tudo o que ele pregava, porque contradizia muitas coisas do que eles aprenderam e fixaram na sua mente, e não entenderam que aquelas profecias todas se referiam a ele, e ele estava ali cumprindo e não abolindo, não cancelando. Ele estava provando que ele era tudo aquilo que os profetas falaram antes. Por isso que a libertação que o sangue de Jesus trouxe e foi proclamada pela autoridade de Deus, ela veio para acabar com a escravidão. Nós vemos há pouco Paulo dizendo: quem que vai me libertar dessa escravidão? Cristo. Ele veio fazer isso, cancelar as dívidas e restaurar a nossa identidade como propriedade exclusiva de Deus. Fomos roubados do Senhor pelo pecado, e agora o Senhor está vindo para trazer uma restauração. E essa libertação, irmãos, não é apenas um ato de Deus conosco, é quando nós tomamos uma iniciativa de entregar aquilo que é mais precioso, a nossa vida, para o Senhor. Então veja, é um processo de cura, sim, é um processo de restauração, sim, é uma abertura da cegueira espiritual, sim, mas mais do que isso, o Senhor quer nos dar uma condição real de voltar a ser seus filhos, usufruir daquilo que Ele tem, daquilo que Ele é, daquilo que Ele preparou para aqueles que o amam e o temem. Por isso que esse processo, cegueira espiritual, Deus abre os nossos olhos, entendemos agora, porque a verdade entrou, porque o conhecimento entra e é a verdade. Então ela tira a ignorância acerca dos fatos, começamos a enxergar, nós entendemos isso e somos libertos. Esse é o processo. Mas quando nós não queremos ver, porque tem até um ditado popular: o pior cego é aquele que não quer ver, né? Está vendo que está escravo, está vendo que não consegue sair, está vendo que precisa de ajuda, mas finge que não vê nada. Aqui está a palavra, irmãos, tudo isso tem uma razão. Deus não pode salvar pessoas que se veem como vítimas do pecado. Pare de ser vítima. Não, é porque eu não consigo. Não, é porque o cheiro da droga, o cheiro da bebida, o cheiro do pecado está no seu nariz. Não, queridos. Deus, Ele vai agir apenas em pecadores que estão confessos e arrependidos.
Enquanto você se vitimiza que eu não posso e não consigo, é porque você está amando muito aquela situação. Mas quando você entende quem é você, os seus olhos estão abertos, eu sou um escravo, eu quero sair, não consigo, eu quero me libertar, eu não consigo, e eu vou diante de Deus, me humilho, peço perdão e peço ao Senhor, me ajude. Aí sim, então tá, vem cá, eu vou lhe ajudar. Ele estende a mão e nos coloca numa posição de filhos. Ele tira aquelas vestes rotas do pecado, coloca vestes novas, sandálias novas, um novo anel no seu dedo, e vamos fazer uma festa, porque hoje você nasceu de novo. A festa nos céus funciona assim, irmãos. Então, como é possível acessar essa libertação e ser verdadeiramente livres? Porque tem muita coisa que está agarrando os crentes. Eles querem andar e está puxando para trás. Ele quer dar um passo, está toda hora alguma coisa ali travando. Que coisa é essa que está te puxando para trás o tempo inteiro? Que é essa angústia de não seguir em frente, de não conhecer a intimidade, de não conhecer Deus. A primeira coisa, irmãos, é entender que o sangue de Jesus naquela cruz não foi em vão. Ele veio para te trazer liberdade e para que você, de fato, não fique debaixo do domínio do pecado mais. O pecado, ele manipula pessoas, ele prende pessoas, ele aprisiona. Então chegou a hora do Senhor quebrar isso. Se você vive na prática do pecado, meu amigo, deixa eu lhe dizer, você não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo não comunga mais com trevas, não comunga mais com a vida velha, porque descobriu uma nova vida. Tudo se faz novo, aquilo que os olhos não viam antes, começa a ver. É como um vislumbre de algo extraordinário que começamos a viver na presença do nosso Deus. Por isso que a libertação desse domínio das trevas, ele acontece em 3 momentos. No momento da entrega, quando você coloca a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, aí sim, Ele começa a nos levar a viver uma vida de santidade e justiça. Quanto mais nos aproximamos dEle, mais nos identificamos com Ele. Quanto mais perto, mais nos familiarizamos, mais entendemos a nossa identidade de filho. E agora essa nova vida está mostrando um novo nível de relacionamento que não existia. Do conhecimento de Deus, da intimidade com Ele, da fala dEle, começamos a ter ouvidos abertos para entender, ouvir, entendendo a sua voz. Enquanto isso, irmãos, nós estamos com a mente obscurecida. Veja, se a nossa identidade mudou de pecador para santo, tudo mudou. Então, o primeiro passo é a entrega. O segundo é decidir. Se eu entreguei minha vida para Ele, a minha decisão agora é o quê? Eu quero ser santo. Simples assim. Eu não quero estar aqui com Deus e estar aqui nas trevas. Como assim? Treva e luz não combina. Então a decisão de ser santo, irmãos, é decidir viver de acordo com a nova identidade, fazendo aquilo que dá prazer ao nosso Deus. E a terceira coisa, quando nós tivermos um corpo glorificado, aí sim, tudo muda. Quando o Senhor vier buscar a igreja, aí sim termina a nossa guerra contra a carne. Porque nós não teremos mais este corpo para estar toda hora tentando nos levar de volta para uma vida desgraçada do antes. Agora, a nossa vida, corpo, alma e espírito, está integralmente nas mãos do nosso Deus. Por isso que essa primeira fase da nossa libertação é não ser mais dominado pelo pecado. A segunda coisa, irmãos, decidir ser livre de algo que atormenta muitas pessoas. Chama-se culpa. Quantas pessoas vivem com a mente perturbada pelas acusações que o inferno faz na sua mente, culpando do pecado? A graça de Deus, ela se manifestou na nossa vida, irmãos, e ela não foi barata, ela custou um preço da vida de Cristo por nós.
No Hebreus capítulo 9, verso 22, ele diz: em derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, não foi uma coisa simples, foi um sangue que foi derramado, foi uma vida que foi dada em troca de outro. Ninguém é capaz de morrer pelo outro. Não, eu morro pelo meu filho, eu morro pela minha mãe, eu morro em nada. Morre em nada, na hora H pula fora. A morte, e ainda que morra, deixa eu te falar, Jesus não morreu por quem ele amava, ele morreu pelos seus inimigos também. Então assim, morrer pelo bonzinho é uma história, morrer pelos inimigos é outra conversa, e ele morreu pelos bons e pelos maus, quando ainda éramos pecadores. Queridos, é muito sério isso, porque ele pagou um preço pela nossa liberdade. Por que vamos continuar presos? Se não há culpa, não tem prisão. Então, se ele nos libertou, o pecado que promove culpa não pode estar mais acusando a sua mente, perturbando o seu coração. Quantas pessoas são roubadas na sua paz por uma fala de uma pessoa, por uma cara virada da outra, porque um não curtiu a sua fala, porque um não bateu palma pelo que fez. Não deixe que outras pessoas roubem a sua paz, não vale a pena. Se garanta: eu sou filha de Deus, ponto. O que acho, penso o que quiser. O Senhor é que precisa ter uma opinião sobre você. Ele é que precisa saber quem você é, porque em Cristo encontramos liberdade e redenção. Então não é a fala de A, B ou C que vai te acusar para você ficar com isso martelando na sua mente. Isso é uma tortura. Precisamos vencer isso. Por isso que o sangue de Jesus Cristo, ele nos leva a um terceiro passo: seja livre da condenação. Nós vimos no segundo que era a culpa, o terceiro a condenação. Olha que cruel isso, irmãos. Condenação é um termo até jurídico, e aqui Cristo, ele nos diz: vocês foram absolvidos de toda condenação. Diga aleluias. Não tem mais nenhuma acusação contra a sua vida. Paulo diz em 2 Coríntios 5, 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É tremendo você entender isso. Antes de Deus olhar para mim e para você e nos ver, ele olha primeiro Cristo. Ele está na nossa frente. Ele nos avaliza, irmãos. Isso significa que Ele nos justifica, porque tem um justo na nossa frente, tem um sangue limpo, Ele, Cristo, que morreu por nós. A quarta coisa, irmãos, o sangue de Jesus, ele nos faz livre da sua consciência, liberdade na mente. Hebreus 9,14 diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Segundo 1 Timóteo 4, 1 e 2. Fala tremenda essa, irmãos, porque mostra essa insensibilidade espiritual. A mente está cauterizada, e Paulo faz uma alerta gravíssima aqui ao seu discípulo Timóteo. Presta atenção, Timóteo. Essa mente cauterizada, ela vem da prática do pecado, e você não pode estar assim, porque isso traz uma mentalidade distorcida, dominada, escravizada pelo diabo. Ele te ajuda a pecar, mas te escraviza, acusando, culpando e expondo você todo o tempo para várias pessoas, levando as pessoas a criticarem, a zombarem, condenarem as atitudes que são feitas. Por isso que observe, há uma progressão nesse processo de libertação. Não é uma coisa simples. O sangue de Jesus, ele nos liberta do domínio
Ele nos liberta da culpa e Ele nos liberta da condenação. Diga: do domínio, da culpa e da condenação. É coisa demais, irmãos, porque o Senhor não nos quer preso de nenhuma forma, nem preso no pecado, nem preso na mente, nem preso na morte. São libertações diferenciadas. Por isso que o sangue de Jesus ainda nos fala de mais uma coisa: seja livre da desconexão e separação de Deus. O pecado lá atrás, ele nos afastou de Deus. Ele limitou o nosso espaço para não chegarmos mais perto do Senhor. E Paulo diz: todos pecaram e separados, afastados, destituídos estão da glória de Deus. E agora eu quero chegar e não posso. Eu quero Deus, eu preciso de Deus, mas eu não posso. Por quê? Porque ainda está debaixo de um jugo opressor do pecado. E aí, irmãos, quando vem a outra fala de Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 38 e 39, ele nos fala e nos lembra: quando o inimigo te lembrar do seu passado de erros, lembra a ele o seu futuro de condenação que o aguarda. E Paulo reforça isso nesse texto de Romanos: pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Não, mas eu preciso, nada. Não, mas o meu marido, nada. Não, mas o meu filho, nada pode afastar você de Cristo Jesus. O diabo vem para te acusar com os seus erros e diz: já acabou, diabo. Ele vem trazer o seu passado. Acabou. Antes que você lembre o meu passado, deixa eu lembrar o teu futuro. O teu futuro é condenação. Tem algo que te aguarda. Ei, Jesus, aleluia! Mais uma coisa: o sangue de Jesus, ele nos deixa livre da morte espiritual e eterna. Hebreus 9:12: não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Diga aleluias. Esse sangue não é o sangue de bodes, de ovelhas, não, nada disso. Agora, ele remove a culpa de verdade. Aqueles lá não podiam fazer isso, mas o verdadeiro sacrifício de Jesus por nós, esse sim. Por isso é fantástico quando você olha a palavra de Deus e tem algo para te dizer ainda mais. Romanos 6:23, ele diz: olha, o salário do pecado é a morte. Não tem jeito, está morto. Eu vou te pagar o seu pecado e eu pago com morte, tá bom? Tá não, porque a vida é um dom gratuito de Deus. Esse dom gratuito de Deus não é uma cobrança, é uma dádiva, é graça. O diabo, ele paga para te matar. E Deus de graça te resgata. Diga aleluias. É algo tremendo, irmãos, porque Jesus, ele foi condenado, mas ele foi condenado para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. E eu quero concluir com esse versículo de João 8:34 a 36. Digo-lhes a verdade: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo, ele não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar...
Graça e paz. Veja tudo o que vai acontecer essa semana na nossa igreja. Sabe aquele compromisso com Deus logo cedinho? De terça a sábado, às 5 da manhã, a gente tem o culto da madrugada. Quem vem sabe o quanto vale a pena. Terça-feira, às 19 horas, nos encontramos no culto de edificação. Momento de crescer e se fortalecer na palavra. Quinta-feira é especial, dia de célula. Separe esse horário para estar com o seu grupo. É ali que a gente vive comunhão de verdade. Sábado, às 15 horas, temos rede de crianças rolando aqui na nova estação e também nas bases. E às 19 horas tem rede juvenil e rede UANO. Galera jovem, vem participar. Domingo é aquele dia que a gente ama. Começa às 8 da manhã, o melhor culto da terceira idade. EBD, Escola Bíblica Dominical, às 8h30 da manhã. Momento de mergulhar no estudo da palavra. Às 10 horas da manhã, temos o culto de celebração e a rede de adolescentes. Para encerrar esse domingo abençoado, às 18 horas, culto de celebração na sede e também nas bases setoriais, espalhadas pela nossa cidade. Tá tudo agendado? Então nos vemos na casa do Senhor. Deus te abençoe. Quero fazer um convite especial para você. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, nós temos nossa Escola Bíblica Dominical. É um tempo especial de aprendizado da Palavra de Deus e nós queremos que você faça parte conosco para que você conheça mais sobre essa palavra tão preciosa. Quero deixar esse convite para que você e sua família venham participar conosco domingo, às 8h30 da manhã. Se eu te dissesse que alguns minutos podem mudar completamente o seu dia, você acreditaria? Porque a verdade é que no meio da correria, todo mundo tem um momento em que o coração pede um pouco de paz. Deus tem usado as ministrações semanais da Apóstola Daisy como um toque do céu na vida de muita gente. Se hoje você sente que precisa de clareza, ou simplesmente ouvir o Senhor mais de perto, pegue seu celular e aponte para o QR Code que está aparecendo na tela. Deus quer falar com você. Ministrações semanais com a Apóstola Daisy. Ouça no Spotify. Neste sábado nós falamos sobre amigos, amigos que te levam para mais próximo de Jesus. Nós tivemos o exemplo daquele paralítico que foi levado por 4 amigos, que subiram até o teto, que abriram o teto e ali ele teve o seu milagre em Jesus. E isso é importante para que você possa estar trazendo seus amigos também para a rede de jovens, para que você possa conquistá-los para o reino de Jesus. Gostaria de convidar você para estar conosco aqui na Igreja Renovada, na Rede de Jovens 26+. Você que tem acima de 26 anos, gostaria de fazer um convite especial para você para estar aqui todos os sábados às 19 horas.